Olá, pessoal! A nossa aula de hoje vai ser sobre anatomia e nós vamos falar sobre o sistema tegumentar, também conhecido como pele. Sistema tegumentar. O sistema tegumentar, também conhecido como pele, é o maior órgão do corpo humano. Ele recobre todo o corpo, protegendo contra o atrito, a perda de água, a invasão de micro-organismos e a radiação ultravioleta. Tem um papel muito importante na percepção sensorial, tato, calor, pressão e dor, na síntese da vitamina D, na termorregulação, temperatura corporal, excreção dos sais e na secreção de líquidos e de leite. A pele é constituída por 3 camadas firmemente aderidas umas às outras: a epiderme, derme e hipoderme. Também fazem parte dessa composição da pele e alguns anexos: pelos, unhas, glândulas, sebáceas, sudoríparas e mamárias. Vamos abordar cada uma das camadas. A epiderme. Ela é formada por células intimamente unidas, pavimentada e queratinizadas. É a camada mais superficial e mais importante da pele. Tem espessura irregular, sendo mais fina nas pálpebras e mais espessa nas palmas e plantas. Nesta camada também contém os melanócitos, células que sintetizam a melanina, que determinam a cor da pele. Nela também encontramos as células de Langerhans. São células que têm origem na medula óssea e migram para a epiderme e têm a função de proteção imunológica. A junção dermo-hipodérmica é a zona de ancoragem entre a epiderme e a derme. Sua função é de ancoragem e adesão, filtro e transferência de materiais e de células inflamatórias ou neoplásicas. A derme é um tecido de sustentação que serve de suporte para a extensa rede vascular e nervosa e anexos cutâneos. Os principais componentes da derme incluem o colágeno, cerca de 70 a 80%, e que confere resistência, a elastina, cerca de 1 a 3%, e que confere elasticidade, algumas fibras, vasos sanguíneos e linfáticos, terminações nervosas, órgão sensorial, folículos pilosos e glândulas sudoríparas e sebáceas. Tudo isso é envolvido por uma substância fundamental que contém ainda vários tipos de células, como as de defesa imunológica. Citamos alguns: os leucócitos, linfócitos T, macrófagos, entre outros. Hipoderme é a camada mais profunda, também chamada de tecido adiposo. É um tecido complexo, constituído por adipócitos, células que armazenam gordura. Ela atua como reserva energética, proteção contra choques mecânicos e isolamento térmico. Nela também passam vasos sanguíneos, linfáticos e nervos. Bom, até aqui falamos sobre anatomia e fisiologia da pele. Agora vamos falar sobre a absorção, aplicação de medicamentos nesses tecidos. A administração de medicamentos neste órgão são pelas vias cutânea, sobre uma pele íntegra, via intradérmica e subcutânea. A administração cutânea de fármacos consiste na aplicação do medicamento sobre a pele, pomadas, creme, gel, etc., e de acordo com as características físico-químicas dos fármacos, a ação que pretende obter neste local, que pode ser ação local ou sistêmica. Existem também algumas medicações que são aplicadas pela via injetável. A injeção intradérmica consiste na aplicação do medicamento na epiderme e derme e a sua absorção é lenta. A indicação de volumes, de acordo com as características do paciente, é que sejam de 0,1 ml a 0,5 ml nesta região. A injeção subcutânea consiste na aplicação derme-hipoderme, tecido subcutâneo, consiste numa aplicação de drogas que precisam ser lentamente absorvidas, com volumes entre 0,5 e 1 ml, e de acordo com as características do paciente. Bom, o profissional que for realizar a aplicação deve estar atento para o peso corpóreo da pessoa antes de fazer a administração do medicamento, pois ele será o responsável por todo o processo e do procedimento. Obrigado e até a próxima aula. Oi, pessoal!
A aula de hoje foi um pouquinho diferente, né? Bom, essa explicação, então, foi sobre o tecido subcutâneo, né? Também conhecido como pele. Durante a explicação, eu fui montando um mapa mental. Assim, fica mais fácil para a gente aprender o conteúdo e memorizar, né, informações importantes sobre ele. Eu vou estar mostrando para vocês como que ficou esse material e essa é a nossa atividade para a data de hoje, ok? Do nosso estudo remoto. Vocês vão ir escutando então a aula e fazendo as devidas anotações, quase igual à primeira atividade do nosso primeiro estudo remoto. Então hoje é sobre o sistema tegumentar. Vocês vão fazer esse mapa mental no formato que eu fiz, tá? No vídeo, eu vou estar mostrando uma foto, mas do jeito que vocês acharem que é mais importante para vocês. Então, vão escutando e fazendo as devidas anotações, né? E depois montem o mapa mental. Ou se quiserem ir escutando a aula e já montando o mapa, esta é a nossa primeira atividade do estudo remoto. Bom, para este indicador que vamos ter agora, que é a anatomia, são 3 aulas. A primeira, sistema tegumentar, a segunda, sistema vascular e a terceira, sistema muscular. Para quando a gente voltar para a sala de aula, a gente ter as práticas de aplicação de injetáveis. Por isso, precisamos ter o conhecimento sobre esse conteúdo, ok? Então, eu peço a dedicação de vocês, né, para realizar esse estudo remoto. Então, como eu já havia falado no primeiro vídeo, vamos separar este tempo, né, como se fosse lá na aula presencial, para que a gente possa estar estudando. Tudo bem? Então, hoje foi a aula sobre sistema tegumentar. Eu peço para que vocês se dediquem a esse estudo, né? E façam a atividade e me enviem, né, posterior à realização dela. Eu estarei disponível para tirar dúvidas, ok? Obrigado pela atenção de todos, né? E Deus nos abençoe. Bom, pessoal, então eu vou filmar aqui como que ficou o meu mapa mental sobre o sistema tegumentar, ok? Então, eu comecei colocando a palavra principal no centro da folha, né? Eu fiz um puxado aqui em cima para a função, os anexos da pele, aqui eu fiz um desenho da pele, as 3 camadas, né? Coloquei os pontos mais importantes sobre as 3 camadas, tá? Aqui em cima eu coloquei sobre a administração de medicamentos, né, nesta via, ok? Neste tecido subcutâneo, né? E aqui eu fiz um desenho, né, pra gente estar sempre lembrando, epiderme, derme e tecido subcutâneo, tá? Então, assim que ficou o meu mapa mental sobre o sistema tegumentar. Eu fiz um resumo, né, também sobre o conteúdo e assim facilita a nossa memorização e a aprendizagem sobre este conteúdo, né? Na forma de desenhos, cores, isso vai facilitar para que a gente, então, aprenda sobre esse conteúdo neste momento em casa. Muito obrigada, pessoal. Um abraço para todos.